Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós podemos fundamentar pela manhã a base do Velho Testamento da igreja como sendo o povo de Deus e da ligação que a igreja tem com a igreja da Antiga Aliança, sendo que o nosso assunto é perceber com um pouco mais de profundidade esse conceito da igreja como sendo uma comunidade, não simplesmente um ajuntamento de indivíduos que, salvos por Cristo, concordam nisso e então se reúnem ali. Nós queremos ver como Deus trabalha, através de toda a Escritura, esse aspecto do seu povo como povo, né? Da igreja como sendo comunidade, como sendo um ajuntamento de pessoas que não tem só uma tarefa para cumprir, mas também tem uma essência para ser, um modo de existir no meio das nações. O tema que a gente está procurando trabalhar é o de igreja missional. E eu falei pela manhã para os irmãos que esse tema ele tem sido assim considerado em contraste com a palavra mais comum, mais conhecida de missões, justamente porque não se quer falar de uma tarefa, nem quer se imaginar a evangelização apenas como uma expansão geográfica do Evangelho. Você enviando, mandando missionários, né, para pregar o Evangelho a outras pessoas, mas muito mais do que isso, sendo a própria vida do Evangelho aonde você está, sendo a própria vida do Evangelho se você se muda para um outro lugar, e continuando a ser a própria vida do Evangelho se você ainda vai para lugares mais distantes. Então não é uma ideia de que você vai para lá para pregar o Evangelho. A ideia seria mais de que você vai e aonde você estiver, você é o Evangelho sendo iniciado. As pessoas veem aquilo que você fala, do que você faz, no modo como você trata a sua família, no modo como você trata o seu vizinho, como você trata os seus colegas de trabalho, de escola, aqueles que dependem de você, aqueles sobre quem você tem hierarquia, aqueles a quem você está subordinado, de forma hierárquica também, ou seja, em todas as interações, a ideia do conceito de igreja missional é menos uma tarefa a ser realizada, mais um modo de ser, expressar a graça e a glória de Deus no meio da população, no meio das nações, vivenciando essa graça e assim refletindo a glória de Deus. O que a gente vai fazer agora é continuar olhando isso ainda no Antigo Testamento para a gente verificar se é realmente isso que Deus está fazendo, se era isso que Ele queria fazer, se a gente entendeu bem isso, né? E como foi que isso se desenvolveu ao longo da história do Antigo Testamento. Você sabe que Israel fracassou como testemunha de Deus entre as nações. Ela não conseguiu ser aquilo que deveria ser povo de Deus para abençoar as nações. Você se lembra? Deus chamou Abraão e depois de prometer a ele que o abençoaria e o engrandeceria, disse-lhe de ser uma bênção. É isso que a gente tem que ser. E se você vai ser uma bênção, então você naturalmente está considerando terceiros. Né? Você vai ser uma bênção para alguém ou alguma coisa. E a gente vai ver como é que isso acontece no meio das nações, como é que Israel deve ser uma bênção. Porque se você pensar um pouco, você vai ver que não há no Antigo Testamento nenhuma ordem semelhante à grande comissão. Não há no Antigo Testamento nenhum mandamento para ir e evangelizar as nações. Pelo contrário, quando Israel chega na terra de Canaã, a ordem que ela recebe é de exterminar as nações que estão lá, de acabar com todas as nações. Não há nem os salmos, os livros poéticos, nem os profetas, nem os livros históricos, nenhuma ordem de Deus dizendo: vocês vão e agora anunciem a lei, ensinem as nações a guardar os 10 mandamentos, mostrem a eles como eles mesmos podem construir o seu próprio templo. Não existe nada disso. A coisa está centralizada em Israel. Então, como é que Israel vai ser bênção para as outras nações? Como é que isso acontece? Né? Então, de uma
umas poucas formas básicas. Primeiro, Israel vai existir como uma sociedade diferente, alternativa. Ela é uma sociedade de contraste dentro ou no meio das demais sociedades, das demais nações. A outra coisa que ela vai fazer é que, existindo dessa forma, Israel vai atrair o olhar, a atenção das outras nações para si. E uma terceira situação que vai acontecer também é que Israel vai condenar nas suas atitudes, nas suas ações, inclusive, a idolatria que existia em todas as nações à sua volta. É isso que o povo de Israel faria, existindo, é isso que o povo de Israel deveria fazer. Ele não ia enviar pregadores, não ia enviar missionários, mas ela existiria como uma nação, como um povo, como uma sociedade em contraste com as outras, atraindo o olhar, a atenção das outras nações, condenando a idolatria vigente. O que Israel estaria fazendo? Estaria dizendo o seguinte, aquilo que nós falamos sobre cosmovisão, não é? O mundo criado para a glória de Deus, aonde incidem queda e redenção. E o que Israel está dizendo é o seguinte: olha, isso que vocês estão vivendo nesse momento, não é a realidade. Isso é a realidade modificada pelo pecado. A realidade mesmo que deve ser levada em conta não é o que vocês fazem com a adoração aos ídolos que vocês têm, ou cuidando da vida de vocês, voltados somente para si, ou para os seus próprios interesses. A realidade que se busca, o mundo que se busca, é o mundo no qual o Criador esteja no centro e todos estejam em torno dele, refletindo a sua glória. No que, uma tal situação em que todos acharão alegria, em que todos acharão realização, em que todos encontrarão identidade. Esse é o mundo que se busca. Vocês poderão perceber isso à medida que entrarem em contato conosco. Quando vocês olharem para nós, é isso que vocês verão acontecendo aqui. Não foi isso que aconteceu, você sabe disso. Em poucos momentos da vida de Israel é que você consegue observar alguma coisa assim. Vamos então ver, e o primeiro texto que nós vamos olhar é um pouquinho antes de Deus dar os 10 mandamentos, portanto, Êxodo capítulo 19, você tem o texto que seria assim, seria um texto paralelo do que nós lemos hoje de manhã. Hoje de manhã nós lemos Gênesis 12, de 1 a 3, quando Deus chama Abraão, manda que ele saia da casa do seu pai, da parentela dele, da terra onde ele estava, da terra de Deus vai mostrar. Deus disse então que iria abençoá-lo, enriquecer o nome dele, falou para ele ser uma bênção, disse que iria fazer dele uma grande nação, e disse também que abençoaria os que o abençoassem, amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem, e disse também: em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso Deus falou ali com Abraão. Na decorrência, na vivência de Deus com Abraão, Deus lhe disse o seguinte: você vai peregrinar na terra que eu vou dar aos seus descendentes. Eles serão como a areia da praia do mar, como as estrelas do céu. E essa terra na qual você vai peregrinar será deles. E aí Abraão chega lá. Abraão nunca possuiu aquela terra, realmente. Ele foi peregrino ali, como alguém que não é dono daquilo, embora aquilo tivesse sido prometido a ele. Foi dito a ele também que dentro de algumas gerações os seus descendentes seriam levados para uma outra terra, passariam lá 430 anos, seriam multiplicados, cresceriam ali, e Deus visitaria a maldade daquele povo sobre o povo de Deus e traria o povo de volta para aquela terra. Tudo isso foi prometido a Abraão já durante a sua vida. Você tem o nascimento de Isaac, tem a vida de Jacó, tem a vida dos patriarcas, tem finalmente José. Por causa de José, o povo vai realmente para o Egito. José é usado para libertar, para resguardar não só o povo de Israel, mas todos os povos de um período de fome muito severo que houve, não é? E depois disso, sabe que José morre e, algum tempo depois, levanta-se uma liderança do Egito que não reconhece, não conhece, não acha que tem nada a ver com o que aconteceu anteriormente, e escraviza o povo
de José, né? Portanto, o povo de Israel. E na medida em que esse tempo passa, eles vão se multiplicando, por mais que o faraó tente diminuir com aumento de trabalho, com assassinato de filhos e tal, não consegue, ou continua multiplicando até que Deus então levanta o libertador, que é Moisés. Moisés foi criado dentro da corte egípcia, depois passou um tempo no deserto, depois vem para conduzir o êxodo e através dele vem a lei até o povo. Então Deus havia falado o que ia fazer com Abraão e agora Deus confirma isso num texto mais ou menos paralelo, falado ao próprio povo. Então esse texto que nós vamos ler agora em Êxodo 19 é como se fosse um texto paralelo de Gênesis 12, de 1 a 3, como se fosse um texto que ecoa aquilo que estava lá. Só que agora isso é dito ao próprio povo. Então, 19, eu vou ler a partir do versículo 1, embora o que Deus manda falar está a partir da metade do verso 3. Então, Êxodo 19, 1. No terceiro mês, na saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Até aqui você tem o roteiro que eles fizeram e o que aconteceu. Muito sucinto, na verdade. Saíram de Refidim do Egito, vieram até a península do Sinai, na região desértica, e acamparam ali 3 meses depois de terem saído do Egito. E aí subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou. E lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. E aí vem a mensagem que Moisés deve passar para eles. E essa mensagem é que é um paralelo com Gênesis 12, 1 a 3. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vamos ver como é que isso pode ser paralelo àquele texto. A primeira coisa que você encontra é que lá Deus falou ao patriarca primário de Israel, Abraão. Naquela época ainda se chamava Abrão, e fez aquela promessa e deu ordem para ele cumprir. Aqui, pela primeira vez, Deus está enviando uma mensagem diretamente ao povo, não sobre a libertação do povo do Egito, porque isso já tinha acontecido. Com base nessa libertação, mas não mais sobre essa libertação. Deus não havia até aqui falado com o povo por que estava tirando ele do Egito. Ou melhor, Deus não está falando para quê. Ele falou por quê. Ele disse: eu prometi aos pais de vocês, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a minha promessa é de que faria uma grande nação, e eu prometi a Abraão que depois de vocês passarem 4 séculos no Egito, eu tiraria vocês de lá. Então esse é o porquê, né? O outro porquê é porque vocês são os descendentes de Abraão. Eu escolhi para dele fazer uma nação entre todas as nações. Agora, para quê? É para cumprir aquilo que eu tinha dito a Abraão que ele deveria fazer. Eu o chamei para que ele fosse uma bênção entre as nações. Isso dá em 2 etapas. Uma, eu engrandeceria Abraão, através de engrandecer os seus descendentes e aumentar os seus descendentes. A segunda coisa é que eles seriam uma bênção estando entre as nações. Então, uma grande nação para abençoar as outras nações. Então, é isso que eu vim fazer, esse é o para quê. Deus está tirando vocês do Egito. Então, agora é que Deus vai falar especificamente sobre esse para quê. Porque senão Israel poderia pensar que Deus estava apenas fazendo só aquela primeira parte, né? Abençoarei e engrandecerei o teu nome. E esquecendo a outra, ser tu uma bênção. Né? É Deus só para nós, é Deus para nos livrar, é Deus para nos dar o bom e o melhor. Né?
quer isso, não é? Muita gente quer isso, infelizmente, né? Quer um Deus só que me abençoe, um Deus que me garanta as coisas. O evangelho chamado da prosperidade, ele é basicamente isso. É Deus abençoando o seu povo o tempo todo. É Deus servindo só para abençoar o seu povo. É Deus para fazer o seu povo se dar bem na vida, para dar conforto ao seu povo, para dar tranquilidade ao seu povo, para tirar as doenças do seu povo, para dar posses, bens materiais ao seu povo. E é só isso. A outra parte do ser tu uma bênção é esquecida. Muito mais o como ser essa bênção no meio das nações. Então Deus agora chama Moisés e diz assim: olha, vamos retomar a caminhada agora. Agora que a gente já saiu do Egito, Mar Vermelho já se fechou, vocês chegaram ao Monte do Senhor, né? Aqui, como era conhecido o monte, o Sinai, o Horebe, onde Moisés ele tinha recebido o primeiro chamamento dele. Vocês agora vão retomar a caminhada, vamos fazer, né? Depois desses parênteses aqui abertos, fechados, agora vamos retomar a caminhada. Então ele manda Moisés falar ao povo. E lembrar que eles não estão ali porque estão de férias. Não é a aposentadoria depois de anos de escravidão. Agora vocês vão ser felizes para sempre na terra de Canaã. Não. Vocês vão ser. E vocês serão coisas específicas que ele passa a dizer para eles aqui. Então, voltando ao texto, a mensagem, verso 3, assim falarás, né? Verso 4, tendes visto o que fiz aos egípcios. Deus fez algo a uma outra nação por causa do seu povo Israel. Eles foram testemunhas disso. O problema de Deus aqui, a tarefa de Deus aqui, é fazer com que o seu povo interprete corretamente o que aconteceu mesmo. Que a tendência deles, irmãos, e a nossa tendência também, é sempre a de nós vermos Deus fazendo coisas a nosso favor, mas sem entender para que Deus está fazendo aquilo por nós. Quando o crente, seja ele da antiga aliança ou da nova aliança, tem uma percepção mais madura, ele desconfia disso. Por que Deus está fazendo algo comigo? Porque eu não mereço. Segundo, ele não tem obrigação de fazer. Então, por que ele está fazendo isso por mim? E para que ele está fazendo isso por mim? Se você não faz essas perguntas, você cai em evangelhos como eu acabei de citar, o Evangelho da Prosperidade. Você precisa entender isso. Só que o povo tinha muita dificuldade. A gente precisa dar um certo desconto para o povo aqui. Porque o povo de Deus, nesse momento, não tem praticamente identidade nenhuma. Deus tem que reconstruir a identidade deles, ou até mesmo, eu diria, tem que construir uma identidade. Porque eles não têm a mesma percepção de Abraão, eles não têm a percepção de Isaac, nem a de Jacó, nem mesmo a dos 12 patriarcas. E vocês se lembram dos 12 patriarcas, né? Eles não são exatamente flores e cheios, né? Lembrar deles, né, do que eles fazem, né, de várias atitudes que eles têm, basta você lembrar da atitude deles com José. Não é bem uma coisa assim. A família de Jacó, com 4 mães, 12 filhos, uma filha, mas toda aquele descendente, ela não é exatamente o que a gente chama de família funcional, a gente chama de família disfuncional. Ela tinha muitos problemas, tinha muitas dificuldades ali. O próprio Jacó tinha problemas, ele preferia 2 filhos a todos os outros. Isso criou problemas entre os filhos. Então você tem toda essa situação aí. Mas ainda assim, eles andavam sabendo que estavam andando na presença de Deus. E sabendo que estavam sendo conduzidos por Deus para cumprir uma promessa feita a Abraão. Eles ainda tinham essa preocupação de passar isso adiante e de manter isso vivo no meio do povo. Aí depois de 430 anos do Egito, depois desse tempo todo de escravidão, e uma geração após a outra, e uma geração maior do que a anterior, que o povo está crescendo sempre, o povo começa a perder muito dessa identidade. O povo não tem toda a identidade necessária, né? E muito menos o povo não se entende como povo, como uma nação. Eles são escravos. E no Egito você é escravo do faraó. O faraó, ele não é só um rei, ele é um representante religioso também.
No Egito você não pode adorar o Deus que você quer adorar, porque o faraó não vai permitir. Você vai adorar o Deus que ele quiser que você adore. Estar debaixo do senhorio de faraó é estar restrito quanto a adorar o seu próprio Deus, quanto a ser povo de Deus. Você não pode fazer isso. Você não é livre para fazer esse tipo de coisa. Então você imagina agora o choque na corte do faraó, quando Moisés chega lá e diz assim, olha, eu vim aqui em nome do Senhor, nosso Deus, e ele está dizendo o seguinte, deixa meu povo ir. O faraó diz assim, que povo o quê? Isso é um bando de escravos que veio para cá, ficou aqui, se deu bem na nossa terra e se tornou uma ameaça para nós. Que povo? Não tem povo nenhum aqui, não tem Deus nenhum. Quem é o Senhor? Você se lembra que é isso que o faraó diz? Quem é o Senhor? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei o povo ir. Essa história é o que é a resposta que o faraó dá. Porque é um choque para isso. Ele não é só um representante de autoridade política, ele é um representante da autoridade divina. E lá está o povo, sem identidade. Agora é a hora de Deus construir essa identidade. E ele fará isso lembrando o que ele havia dito aos patriarcas e revelando o seu povo na outorga da lei, entregando a lei para o povo. Então, tendes visto o que eu fiz aos egípcios. Né? Vocês viram como eu exerci juízo sobre os deuses egípcios, sobre o faraó, que era tido como uma divindade também, como representante de uma divindade. Vocês viram como eu acabei com todos esses falsos poderes, né? Como eu mudei a percepção, a cosmovisão que vocês mesmos tinham, porque a cosmovisão deles ainda era aquela. E meu irmão, não saiu aqui assim rapidinho não. Quando Moisés entregou essa mensagem, você se lembra, você sabe que essa cosmovisão não saiu rapidamente da mente do povo de Israel. É o que a gente costuma dizer, né? Israel saiu do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído. Isso acontece com muito crente. Você vê isso na igreja em Corinto. A igreja de Corinto, o povo havia se convertido, havia uma igreja onde havia muitos crentes ali. Pensa que aquela igreja não era igreja, não. Ela tinha muitos problemas, mas era uma igreja. Apesar disso, você vê que a igreja saiu do mundo, mas o mundo ainda não tinha saído da igreja. E você não tira o mundo da igreja, você não tira os egípcios dos israelitas simplesmente por dar leis para eles cumprirem. Isso não acontece assim. Você tem que alterar a cosmovisão deles. Eles andaram durante muito tempo numa terra, viveram durante muito tempo, numa terra, como eu disse, eles eram escravos do faraó, estavam subordinados ao que o faraó permitisse que eles fizessem, e estavam numa terra onde havia muitos deuses. Deuses que brigavam entre si, deuses que controlavam partes diferentes da natureza, era isso que eles tinham lá. E isso é regado por algumas antigas promessas que já haviam perdido muito a sua força. Por causa do tempo que eles estavam ali, sem poder, inclusive, ter um estudo. Que estudo de quê? De promessa? Eles não tinham lei, eles não tinham instruções, eles não tinham uma instituição para fazer isso. Não havia, como aconteceu mais tarde, muito século depois, uma sinagoga, onde pudessem se reunir para estudar a lei, etc. Não havia isso, não havia os escritos dos profetas, não havia escrito nenhum, na verdade. Né? Então, eles têm uma cosmovisão que é comprometida. Isso acontece muito na igreja hoje. Não é uma cosmovisão puramente bíblica, é uma cosmovisão que está misturada com conceitos mundanos, com conceitos de fora do mundo. Isso acontece em diversas áreas da igreja. Acontecia com o povo de Israel também. No caso deles, como eu estou explicando, quando a gente está revisitando, eles já haviam passado todo aquele tempo, eles têm algumas promessas, eles têm a tradição oral, talvez umas poucas coisas anotadas. É agora que vai começar a ser realmente registrada a história deles. Eles estão numa terra com muitos deuses. Quando Moisés se ausenta, depois de ter dado os 10 mandamentos, quer dizer, Deus falou os 10 mandamentos, né? E aí Moisés sobe e Deus entrega para ele uma tábua de pedra, uma prancha de pedra com as 10 palavras, como diz o texto hebraico, né? Escrita lá. Quando Moisés se ausenta, o povo já tinha
Eles não falam, essa é Ísis. Não fazem isso. Eles dizem, esses são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Esses são os deuses que exerceram juízo sobre todos aqueles falsos deuses no Egito. Eles estavam representando Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles estavam dando forma concreta, visível ao Deus da aliança. Você sabe, quando você dá forma concreta e visível a qualquer coisa, você está limitando aquela coisa. Eles fizeram o bezerro e eles instituíram o culto do jeito deles. Não foi o culto do jeito de Deus. Não foi Deus que mandou fazer aquilo. A razão de Deus se voltar de forma tão veemente contra aquela situação é porque Deus não pode ser domesticado. Ele não pode criar um bezerro, dizer, vamos colocar ele hoje naquele lado. Legal, vamos botar lá. Amanhã a gente acorda com outro pé, né? Não, agora vamos botar ele para lá, vamos fazer assim. Então, hoje vamos botar no meio. Não dá para fazer isso com Deus. A cosmovisão dele estava comprometida. Um pouco das promessas, muito do Egito, e tem que começar agora a tirar, trocar isso. É isso que Deus vai fazer. Vai trocar a forma de ver a realidade. Porque senão eles não podem ser bênção entre as nações. Então Deus começa falando assim, vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Né? Então, a ideia é eles pensarem sobre isso. O que Deus havia feito aos egípcios para tirá-los de lá. E como Deus exerceu o seu poder para trazer juízo ali. Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então foi libertação em grande estilo. Não saíram de lá numa batalha sangrenta, né? Revolução libertária, uma guerra de independência. Não. Eu que tirei vocês de lá, peguei vocês e voei com vocês de lá. A ideia de voar, a ideia de uma águia significa assim, não houve nenhum método que fosse realmente de vocês. Fui eu quem fez isso. E mais, eu acheguei vocês a mim. A promessa é levar uma terra que emana leite e mel, mas não é isso que acontece. Eu não tirei vocês de lá e coloquei uma terra, não. Eu tirei vocês de lá e trouxe vocês para mim primeiro. Então Israel está sabendo o seguinte, nós estamos sendo aproximados de Deus que é capaz de acabar com todo o império. É capaz de acabar com todo o império. Não sei se você ficaria muito à vontade com essa ideia. Né? A gente gosta da ideia de Deus poderoso e tal, mas já viu como a gente reduz isso às vezes? Tem aquele pessoal que fala assim que Deus é meu amigão, não é? Deus é meu amigão, então não tem ideia do que estão falando. Porque o Senhor é nosso amigo, através da morte de Cristo Jesus, porque senão, não como a gente se aproximar dele. Nenhum de nós se aproxima dele assim, dessa tranquilidade. Não. Quando muitas vezes Deus tem que se aproximar de nós, irmãos, quando Deus às vezes envia um anjo, por exemplo, para cuidar de você em qualquer circunstância, você, na maioria das vezes, nem sabe disso, nem percebe isso. Esse anjo pode estar invisível, esse anjo pode tomar uma forma humana. Eu não sou capaz de fazer isso. A gente não fica fiscalizando, procurando, não. Algumas coisas que aconteceram na minha vida e da minha esposa, assim, algumas circunstâncias assim, fiquei pensando se não foi um anjo que apareceu num momento que disse uma coisa, deu uma discussão qualquer, e pronto, sumiu, eu nunca mais vi, né? A gente não sabe isso, mas as formas de Deus aparecer dangamente assim, é como se essa Deus coloca nas crônicas de Nárnia, né? Nas crônicas de Nárnia, você tem asa que é um leão, mas em alguns momentos ele aparece como se fosse um gato. Um gato. Um gato você aceita com mais facilidade. Né? Em Cristo, o Senhor mostrou que Ele é cordeiro. Né? A visão de Apocalipse 5, o que você tem lá? Tem lá um livro na mão que está no trono, é um anjo forte que diz assim, quem é digno de abrir o livro desatado dos seres? Ninguém foi achado. Aí o João, o apóstolo João, chora. Né? Aí o ancião chega para ele e diz, olha, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro
para tomar o livro e abrir os seus selos. E aí no verso seguinte, João diz assim: então eu olhei e vi um cordeiro. Porque um cordeiro é muito melhor. Se você precisa ser consolado, você não quer um leão, você quer um cordeiro. Então Cristo é um cordeiro que é leão. Deus se aproxima. Eu estou chegando vocês para mim. Ele aqui no texto, ele não vai se apresentar como cordeiro. A revelação na antiga aliança era muito mais impactante, num certo sentido. Vocês vão ver, a partir do capítulo 20, que o povo tem medo. Mas já no capítulo 19, eles são ordenados a colocar limites. Daqui para cá ninguém passa. Se passar, morre. Mesmo que seja um animal, se passar, vai morrer. Não é uma coisa muito agradável, né? Alguém pode ter pensado assim: bom, ele já tirou a gente do Egito, não é? Ele podia então agora ir embora, deixar, a gente segue a nossa vida aqui, a gente leva, já fez o que a gente não podia fazer, daqui para lá a gente consegue, mas não consegue. Você consegue ser como as outras nações, isso você consegue, mas ser a bênção que você tem que ser no meio das nações, você não consegue. É Deus que tem que fazer isso. Até porque você não vai ser uma bênção qualquer. Você vai ser uma bênção no sentido de que as outras nações têm que ser chamadas de volta ao seu Criador para que elas também reflitam a glória do Criador. Elas também foram criadas por Ele. O objetivo sempre foi resgatar a criação, não apenas o muito pouco. Por isso a primeira promessa lá em Gênesis já dizia: Ele disse: serão benditas todas as nações da terra. Mas eles precisam se achegar bem a Deus e entender qual é o Deus que os está chamando, com quem eles estão gritando. Então por isso ele disse: eu tirei vocês com asas de águia e acheguei vocês a mim. Isso é o que vocês viram. Agora, pois, tendo visto isso, tendo fundamentado nesse acontecimento, agora, pois, verso 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, que ele vai dar ao povo, ela ainda não tinha sido dada, Quer dizer, a aliança de Deus, irmãos, ela é feita, é uma aliança só, é um pacto só, que é feito ao longo da história. Ele é administrado primeiro a Adão, que é o primeiro mediador do pacto, é o primeiro mediador pactual, mas Adão mesmo falha com isso. É ministrado então a Noé, não é? O pacto é renovado com Noé, o pacto é depois passado agora de uma forma mais concreta a Abraão, e agora com Moisés, através de Moisés, que é o mediador desse pacto aqui, o pacto fica bem mais explícito. Mas ele ainda não é a coisa final. Você ainda vai ter o encontro desse pacto, a mediação desse pacto em Davi. Deus faz uma aliança com Davi, que é um pacto sendo agora conduzido para o momento histórico de Davi e com a promessa de um mediador eterno. E aí, finalmente, no Novo Testamento, o mediador por excelência, Cristo, vem e faz a mediação final do pacto, faz com que esse pacto chegue ao seu ponto final com relação a gente, cumprindo as promessas aos patriarcas, as promessas feitas através dos profetas, cantadas nos salmos, e é Cristo que realiza tudo isso. Mas com o povo aqui, com Deus está para fazer o pacto, ele não fez. Se vocês forem diligentes em ouvir a minha voz, isso é muito interessante, vocês têm que ouvir a minha voz. Você nota aqui que o que Deus falou no final do verso 3 foi: assim falarás a palavra, falarás a casa de Jacó. Você tem um homem que é Moisés, camarada líder capaz, camarada foi instruído no Egito, o sujeito foi treinado no deserto, aí está produzindo essa libertação que funcionou, tirou o povo do Egito. Você chama eles assim: você vai ser o garoto de recados. Porque é isso que nós somos. Qualquer pastor sério, qualquer pastor decente, se vê como um garoto de recados. O recado está aqui, eu tenho que entregar isso. Essa é a mensagem.
ela não é minha, eu só entrego a mensagem. Na sequência do capítulo 19, verso 7, veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor havia ordenado, sem tirar nem pôr. É isso que você vai falar aos filhos de Israel. Então ele pega a palavra do Senhor. Não é isso que a gente continua fazendo ao longo da história? Se a gente tem um pingo de bom senso, é isso que a gente faz. Pega a palavra do Senhor e passa a palavra do Senhor para o povo de Deus. O que o povo de Deus precisa é da palavra dele. Então, se diligentemente vocês me ouvirem a voz e guardarem a minha aliança que eu estou prestes a passar para vocês, então, e aí Deus diz, sereis minha propriedade peculiar. O sentido é propriedade exclusiva dentre todos os povos. Mas agora a gente tem que prestar atenção no que vem depois. Vocês serão minha propriedade exclusiva. A linguagem aqui é a linguagem real. O rei, ele tem, por assim dizer, ele é dono do reino todo. Mas o rei tem uma propriedade exclusiva. Essa é uma linguagem que é usada com referência ao tesouro real. Aquilo que pertence somente ao rei. Não pertence ao rei, de uma outra forma. É somente do rei. Esse tipo de expressão que Deus está usando aqui. Vocês serão aquele tesouro, aquela coisa que é só minha. Eu sou o rei de toda a terra. Não é isso que ele diz para você seguir, porque toda a terra é minha. Mas vocês serão minha propriedade exclusiva, peculiar, aqui só. Mas exegetas que tratam esse texto, e eu tendo a concordar com eles dizem o seguinte: quando Deus diz porque toda a terra é minha, ele não está se referindo primariamente ao direito que ele tem de escolher qualquer povo. Entendeu? Toda a terra é minha, eu escolho o povo que eu quiser, resolvi escolher vocês. Isso é verdade, mas não seria essa a ênfase do texto. A razão, e é interessante aqui na sua versão, que eu acho que é a mesma que a minha, revista atualizada, segunda edição, note aí, quando Deus fala assim, propriedade peculiar dentre todos os povos, ponto e vírgula, não é isso daí? Aí ele diz porque toda a terra é minha. Ponto. Não é. É ponto e vírgula de novo. Não terminou ainda. Se Deus estivesse querendo dizer que toda a terra é minha e eu escolho quem eu tenho que entender, um ponto cairia bem aqui. Né? Vocês serão minha propriedade peculiar entre todas as nações, porque toda a terra é minha. Eu escolho quem eu quiser. Ponto. Não, acabou aí. Só que não é isso que acontece. Há um novo ponto e vírgula, e aí vem aquelas duas expressões bem conhecidas nossas. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ponto. Agora sim tem ponto. Como a gente deve entender isso, então? Que Deus não está dizendo, apenas mencionando o seu direito de escolher quem ele quiser, mas que a terra toda é dele, e ele tinha citado os povos, então, portanto, terra aqui é sinônimo de povo. Ele disse, dentre todos os povos, não é isso que está escrito aí? Porque toda a terra é minha. Está citando o planeta, está citando os povos que habitam na terra. De onde ele poderia escolher quem ele quisesse. Só que a ideia é então a seguinte: toda a terra é minha. Eu vou trazer isso de volta para mim. E vocês serão um instrumento que eu vou usar. Tipo, toda a terra se afastou de mim, todos os povos se afastaram de mim. Vocês serão minha propriedade exclusiva, dentre todas as nações da terra, entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Tipo, eu preciso de um instrumento, eu quero usar um instrumento para conquistar ou para reconquistar isso que se afastou de mim, que parece que não é meu, está longe de mim, as nações que se afastaram de mim, estão distantes de mim, e eu estou agora colocando um instrumento para trazer isso de volta. Toda a terra é minha e eu vou reconquistar toda ela para mim. Que é o que Deus está fazendo, desde lá, e a igreja está cumprindo
tinha sempre sido. Só que com a queda e depois com os desvios de Israel ao longo da história, Deus continua trabalhando para que isso aconteça. E Deus vai cumprir isso. Senão, ninguém vai impedir de fazer isso, não. É o que se diz lá em Apocalipse 5. Digno és, Senhor, de tomar o selo, o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para o Senhor nosso Deus, homens de todo povo, nação, tribo e língua. É isso que vai acontecer. Então Deus está dizendo isso aqui. E eu tendo a compreender assim também, até porque os tradutores tiveram esse cuidado de não terminar a sentença logo depois do que ele diz, porque toda a terra é minha. Mas colocou um ponto e vírgula e continuar: vós me sereis reis, sacerdotes e nação santa. Isso é um pouco complicado isso, eu não sei, né? Mas essa seria a ideia. A ênfase não é todo mundo está aí à disposição, eu resolvi, peguei vocês. Não. Todos estão aqui e são meus, só que eles estão longe de mim. Eu vou usar um instrumento para trazer tudo isso de volta. Vocês serão sacerdócio real e nação santa. É desse modo que vocês vão trazer essas pessoas para mim. Eu acho que essa exegese está correta. Eu acho que ela está dentro do contexto. Eu acho que ela se harmoniza com tudo mais que você vê acontecer na vida de Israel e com a doação da lei do capítulo 5. Então essa é a ideia. Deus pega um povo que é propriedade exclusiva dele e que vai ser sacerdócio real, nação santa, para trazer toda a terra até ele, todos os povos que são dele, trazer de volta para ele, que é o que a igreja faz realmente. Onde Israel falhou, onde fez muito pouco e falhou, e agora onde o novo Israel, que é formado de judeus e não judeus, né? Judeus e gentios, esse povo será juntado, esse povo é que vai trazendo todas as nações de volta, pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas de volta ao Senhor. Então, essa é a mensagem que Moisés tem que entregar. Nós não chegamos ao final dela, porque tem essa parte do verso 6, o modo de fazer isso, não é? Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ele já tinha dito uma coisa: vocês serão minha propriedade exclusiva. Agora vocês vão ser minha propriedade exclusiva de dois modos: reino de sacerdotes e nação santa. A gente precisa olhar para cada um deles, né? O sacerdote, ele é um mediador, né? O sacerdote é um mediador. Ele é aquele que fica entre uma coisa e outra, no caso, entre Deus e o povo. O sacerdote de Israel, ele mediava a aliança. Cristo é o mediador máximo da aliança. Ele é o nosso sumo sacerdote. Não é isso que se diz? Nós temos um sumo sacerdote, Hebreus, praticamente escrito para garantir que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote perfeito mediador da aliança, superior a todos os sacerdotes e sumos sacerdotes que existiram em Israel. Então, o sacerdote é isso que ele faz, ele é o mediador. Ele apresenta Deus ao povo, por assim dizer, e apresenta o povo a Deus. Ele representa o povo diante de Deus e ele representa Deus diante do povo. É isso que ele faz. Por isso que os israelitas tinham muito cuidado com a aproximação do dia do perdão, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Aquele era um momento de expectativa, um momento de temor também, um momento cercado de muito preparo. Inclusive o próprio sumo sacerdote estava muito preocupado numa situação daquela. Ele tinha que seguir à risca o modo de se vestir, a ordem que ele vestia as roupas, e tudo isso para entrar no Santo dos Santos e fazer a expiação do pecado do povo. E só ele podia fazer isso. E só ele podia fazer isso em um único dia do ano. Você vê quanta dificuldade, quanto problema, quanta estrutura, quanta complexidade para que isso acontecesse. O que Deus está dizendo é que ele tem um povo que é sacerdócio real. Quando você fala sacerdote, tudo isso que você acabou de ouvir, você novamente tem que considerar uma terceira pessoa. Não é isso? Considerar. Você tem Deus, tem o sacerdote
Deus e eu, então somos só nós dois, não tem sacerdote, não tem intermediário, eu e ele. Mas quando ele diz assim, você é um sacerdote, então já tem que procurar outra pessoa. Se eu sou um sacerdote, quem eu estou representando aqui diante dele? Essa é a ideia de Israel. É isso que Israel tinha que fazer. E Israel fazia isso através do sacerdócio. Você sabe que o templo está ligado ao sacerdote. Mais tarde, quando a monarquia acontecer em Israel, você vai ter tanto o templo, o sacerdócio, quanto o rei, quanto a figura do profeta, que surge em Israel, né? Um pouco antes e permanece durante a monarquia, não é isso? Você tem um profeta como Moisés, que é um profeta, tem um profeta como Samuel, que foi quem deu início à monarquia de Israel, né? Ele ungiu o primeiro rei de Israel, foi Saul, e depois ele ungiu o segundo, que foi Davi, e a partir dali segue. Mas depois disso você tem um profetismo de Israel acontecendo principalmente nas figuras, né, emblemáticas de Elias e Eliseu. Qual é a tarefa deles? A tarefa deles é chamar o rei e o povo de volta à lei. É isso que eles fazem? Os profetas não surgem com uma mensagem deles. A mensagem deles é a seguinte: olha, voltem para a lei, guardem a lei, lembrem-se daquilo que ele falou, se diligentemente guardar, ouvides a minha voz, né, e guardares a minha aliança. Os profetas nem falam isso. O máximo deles são Elias e Eliseu, né? Muitos outros profetas estiveram trabalhando aí para trazer o povo de volta. Então você tem essas três instituições. O templo, que nós estamos falando do sacerdócio real, no templo aconteciam duas coisas: sacrifício e adoração. As duas coisas estão lá. O sacrifício envolvia, por que existia sacrifício em Israel? O sacrifício era para consertar uma quebra no pacto. Não era isso? Você recebeu os 10 mandamentos, você deu aquele monte de leis, né? Inclusive as leis que regiam o sacrifício. Quando havia quebra do pacto, né? Se alguém fizer isso, se alguém fizer aquilo, né? Se alguém pecar, então você tinha os sacrifícios para isso. Você tinha basicamente 3 tipos de sacrifício. Você tinha o sacrifício perdão do pecado, né? A oferta pelo pecado. É aquele sacrifício quando você colocava a mão sobre a cabeça de um animal, simbolicamente transferindo o pecado, os seus pecados para o animal, e o animal, coitado, né? Não tinha nada a ver com isso, era inocente, morria para o seu pecado. Então, esse era o sacrifício de oferta pelo pecado. Você tinha o segundo tipo, que era o holocausto. O holocausto, a característica dele é que ele é totalmente queimado, pertencendo ao Senhor. Então, você resolveu o problema do pecado, a oferta do pecado, agora você se consagra totalmente ao Senhor. Esse é o simbolismo do holocausto. E por último, você tinha o sacrifício de oferta pacífica. Por quê? Se você resolveu o problema do pecado e você se consagrou novamente ao Senhor, então agora você está em comunhão com Ele. A sua comunhão foi restaurada com Ele. Basicamente isso. Né? Bastante simbólico todo esse negócio no templo, né? Então, sacrifício a pecado, houve uma quebra na aliança, ela precisa ser consertada e o sistema sacrificial servia para isso. Não era só isso que acontecia no templo. No templo também acontecia a adoração. É que o povo, ignorando, desprezando todos os outros deuses, falsos deuses, ele agora vinha e adorava o Senhor. Então, como sacerdócio real, o povo de Deus, o povo de Israel, foi chamado para ser um mediador entre as nações que não conheciam a Deus, que precisavam entender que o pecado precisa ser resolvido e que o pecado, para ser resolvido, não é só uma questão de palavras, alguém tem que morrer e um inocente tem que morrer, né? Que o pecado resolvido, você tem que ser do Senhor, consagrar totalmente a Ele, e que você tem que andar, então, finalmente, em comunhão com Ele. O sacerdócio real consistia em passar essa ideia para as nações que não conheciam a Deus, sendo isso, vivendo isso. E a adoração. Quando você abre o livro dos Salmos tem muitos convites às nações. Vinde todos os povos, venham adorar o Senhor. Há vários clamores, vários chamados
dos salmistas, ao longo de todos os salmos, falando sobre o privilégio que é adorar o Senhor e convidando os outros a fazerem isso, esperando que as nações venham e adorem o Senhor. Então essa é a figura do sacerdócio real. Exige que você pense um terceiro e o que é que você vai fazer para esse terceiro. Você vai mostrar para ele como resolver a questão do pecado e você vai mostrar para ele como adorar ao Senhor e somente ao Senhor. Então o povo de Deus é sacerdócio real. Mas, além disso, ele é outra coisa, é uma nação santa. A palavra santa tem a ver com separado. É por isso que você tem uma série de legislações que separavam o modo de vida israelita, seja na roupa, seja na comida, seja no tratamento dado à terra, aos animais, aos escravos. Tudo era diferente nas nações à volta de Israel. Completamente diferente. Você estudar o que era feito nas nações em volta de Israel, em Canaã, ou mesmo naquelas pelas quais Israel passou até chegar a Canaã, você vai notar, vai ser uma grande diferença. O povo tinha que ter um tipo de vida diferente. Precisava ter um tipo de vida diferente. Forma de fazer as coisas teria que ser diferente. Eles são uma comunidade alternativa, eles são uma sociedade de contraste. O povo olhava, os outros povos olhavam, eles não fazem assim, eles fazem diferente, eles não fazem como nós fazemos. Por isso, aquele monte de lei que você encontra. Eu não sei se eu encontro o texto agora aqui. Assim. Se você pegar o capítulo 19, não vou ler agora, o capítulo 19 do Levítico, você vai ver toda a sorte de leis. A lei com relação à família, a lei com relação a idosos, a lei com relação aos deficientes, aos desabilitados, né? A gente hoje pensa em acessibilidade, né? Para as pessoas, inclusão social, para quem não ouve, para quem não enxerga, para quem tem problema de locomoção. Você vai encontrar esse cuidado aqui no capítulo 19, você vai encontrar... Posso até fazer um negócio com os irmãos. Dá o capítulo 19, dá uma lida nele, de hoje até amanhã à noite, identifique. Ela não está numa certa ordem, não. Você vai ver lei de relacionamento familiar, lei de como você deve tratar os anciãos, de como você deve se preocupar com a segurança do próximo, de como você deve ser nas suas transações comerciais. No capítulo 19 do Levítico tem um monte de coisas assim, porque Israel tinha que ser separado, tinha que ser diferente. Então não é uma questão de Israel chegar e ensinar isso para as pessoas. Olha, temos aqui várias leis que são melhores que as de vocês. Elas eram realmente melhores, mas não era por ensinar, não era por enviar missionários para ensinar isso, que Israel faria diferença entre as nações, mas por viver isso. Essa era a ideia. Como a gente já vai ver no texto de Deuteronômio 4. Era vivenciando isso. A lei de Deus, ela revela Deus. A lei de Deus é um retrato gráfico, gramatical de Deus, do caráter de Deus. O que você vê aqui no Levítico 19, por exemplo, com todas essas leis que a gente acha muito chatas sem sentido, são as aplicações do caráter de Deus às diversas áreas de uma sociedade onde o pecado existe. E se o pecado existe, precisa haver alguma coisa que lide com o pecado humano. E se você deixar simplesmente livre, seres humanos vão expressar sua pecaminosidade. Agora eles têm como saber o que Deus pensa disso. E como Deus quer que se haja no meio dele. Então, dê uma lida em Levítico 19 e tente, à medida que você vai lendo, coloca isso aqui para essa área, isso aqui é para outra área, isso é para outra área. Né? De repente, amanhã, você pode, em algum tempo aqui eu peço, os que tiverem feito, né? Não será pecado se você não fizer, né? Ninguém será amaldiçoado por isso. Mas se você fizer, você vai observar uma leitura, se você fazer sozinho também, pode chamar outra pessoa e fazer. Vamos identificar aqui o que o pastor falou, ver se tem meio. Quantas coisas diferentes tem aqui? Só 2, só 3, tem 10? Tem muitas. Né? E aí você vai ter uma visão disso, do que Deus pensa dessas diversas áreas da Bíblia. Por
Porque Israel é uma nação santa. Eles têm que ser diferentes. É assim que eles serão uma bênção para os outros povos. Não é nada muito diferente da igreja, não é? A igreja deve ser diferente. Na verdade, isso é tão assim que Deus está falando lá no capítulo 19 de Êxodo, voltando ao texto que lemos, né? E ele termina dizendo: são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. É isso. Quando você vai para o Novo Testamento, Pedro usa exatamente essas palavras para se referir a Deus. Você abre lá na primeira carta de Pedro, por gentileza, né? Você abre no capítulo 2. No versículo 6, Pedro fala sobre Cristo como sendo uma pedra. Estou na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 6. Cristo é aquela pedra, né? O onixião, a pedra angular. Ele está dizendo isso. E ele fala no verso 8 que Cristo também não é só a pedra angular na qual o edifício está firmado, mas ele também é uma pedra de tropeço e rocha de ofensa para aqueles que não creem. Ele diz que esses que não creem são os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também não possam. Agora ele vai fazer um contraste entre esses, que são os desobedientes, com o povo de Deus. E aí o que ele diz no versículo 9? Você pode ler? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você viu? Exatamente o mesmo texto de Êxodo 19. Propriedade exclusiva de Deus, está no meio do versículo, não é isso? Sacerdócio real, nação santa. Então, as três expressões que você encontra quando Deus, pela primeira vez, manda Moisés se dirigir ao povo para retomar a linha da promessa feita a Abraão, através da qual o povo de Deus seria bênção entre as nações, bênção para as nações. Pedro está fazendo exatamente isso. Está dizendo, é isso que nós somos. Só que aqui não é o povo de Israel, aqui é a igreja. Não é a igreja. Eles são raça eleita, que foi o que aconteceu com Israel. Deus escolheu entre todas as nações um povo. Note que ele não escolheu um povo pronto. Lembra de hoje de manhã que nós falamos? Ele chamou um homem, chamou esse homem na sua velhice, né? E através desse homem, como chamou Abraão, os irmãos de Abraão, os primos de Abraão, vamos começar aqui, vai ficar mais fácil, né? Se a gente começar já com um grupo maiorzinho, não. Um homem, e é a partir desse homem que ele produz todo aquele povo. Elegeu, ele escolheu. Então, Israel era uma nação eleita. Pedro, uma expressão, vós, porém, sois raça eleita. E aí tira as expressões, obviamente, ele plagiou aqui, né? Ele plagiou Moisés. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Tem um para quê, igual tinha lá, tem um para quê aqui. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas da sua maravilhosa luz. E aqui ele inclui uma coisa que a gente ainda vai ver adiante, que não é o que a gente vai ver hoje, não vou adiantar aqui, que era a expectativa já sempre de Deus, mas que o povo de Israel demorou a entender. Ele disse o que vários profetas falaram antes dele também. Ele diz assim no verso 10: vós sim, que antes não eres povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Isso é muito importante, porque Pedro está se dirigindo a uma igreja que já é formada por judeus e gentios. Ele está dizendo, vocês não eram povo de Deus, agora vocês são povo de Deus. Que é o plano de Deus mesmo. Essa era a ideia que Deus queria fazer. Então, quando nós lemos
pega os dois e aplica à igreja, nós não estamos fazendo nada que os apóstolos não tenham feito. Era esse o entendimento deles. Espera-se que nós sejamos os sacerdotes, né? Sacerdócio real. Quando eu falei de manhã, a questão da igreja missional focar na comunidade livra-nos de um problema. O problema de achar que o sacerdócio universal dos crentes é tipo uma coisa individual. Eu sou sacerdote, no sentido que eu não preciso de um mediador entre eu e Deus. Só Jesus Cristo é o único mediador. Então, eu não preciso que o pastor seja o meu sacerdote. É por isso que nós pastores não somos sacerdotes. Como os católicos não creem nisso, eles têm um sacerdote, um mediador humano. Então, eles têm Deus, eles têm Cristo, eles têm os santos, eles têm um padre, e aí você tem o povo de Deus. O povo de Deus tem que ir ao padre, o padre é o sacerdote, vai fazer a mediação do perdão do pecado. Eu não preciso nada disso, eu vou diretamente a Deus em Cristo Jesus. Na verdade, quando eu estou indo a Cristo, eu estou indo a Deus, né? Então, eu sou sacerdote. Mas peraí, se eu sou sacerdote, o que eu tenho que procurar? Receber. E a gente pensa que é só a gente. Uma igreja batista se caracteriza pelo quê? Os batistas definem a igreja de Cristo como sendo o ajuntamento, a assembleia dos que professam a fé. Né? Os que professam a fé. Nós cremos, portanto, no batismo dos crentes. Né? Ou como alguns chamam, o batismo dos discípulos. Nós batizamos quem professa a fé. Não é questão, a batista não batiza criança, não batizamos uma criança. Uma criança que seja capaz de chegar, você perceber que ela é capaz de professar a fé em Cristo, e várias crianças são capazes de fazer isso, né? Bebês não são capazes de fazer isso, mas crianças são capazes de fazer isso. Se ela professa a fé e você percebe que ali não há a ingerência do pai, da mãe, induzindo a criança, né? É fácil fazer isso. Né? A gente não chega, a criança fala, a gente já batiza. A gente vai lá e a gente conversa, pede para o professor da criança da igreja, né? A professora, o professor, a gente conversa. E aí, como tem sido esse rapaz, esse menino, essa menina na classe, né? Você conversa e tal, mas você conversa com ela, o pastor vai conversar com a criança, vai ouvir a criança, você vai perceber se ela está sendo induzida ou não. Não vai conversar com ela, papai, não, eu quero falar com ela. Ela não quer ser dentro da igreja? Então, peraí, eu quero falar com ela. Aí ela fica com vergonha, tá? Então, quando você perder a vergonha, a gente fala assim com todo o seu batismo, né? Aí você vai, né, levando a coisa. Mas tem crianças que estão convictas. Elas estão ouvindo a mensagem, elas estão estudando. Se a gente não crê nisso, isso produz mentes muito jovens, então por que a gente quer as crianças estudando a Bíblia como as pregações? Né? Mas muitas crianças realmente são capazes de dizer que creem em Cristo, que creem que Cristo é o Salvador, que sabem que o pecado delas está perdoado, que elas sabem que elas não são perfeitas, então crianças são capazes de fazer isso. Né? Os batistas, não é que não batizam crianças, não é questão, nós batizamos os que creem, os que professam a fé. Né? A pessoa é capaz de professar com coerência, mas acreditando naquele testemunho. Né? A pessoa, um adulto, vem, professa diante da igreja a sua fé, nós olhamos para a vida daquela pessoa, tanto quanto é possível ver, ela realmente é crente, pelo que ela faz e pelo que ela declara. Né? Ela pode ser uma artista, pode ser? Ela pode ser uma atriz maravilhosa, fingindo enganando todo mundo. De vez em quando acontece isso. Mas se Deus não revelar isso, Deus não mostrar isso de alguma forma para a gente não tem como saber. A gente confia naquela declaração da pessoa e a gente vive com aquela pessoa. Não é? Você não batiza ninguém, nem você não vive. Então, a pessoa chegou hoje, mês que vem está sendo batizada. Não tem um negócio desse. Você vai conhecer a pessoa, conhecer a família da pessoa, vai saber como é que ela é. Não é? Aí você verifica realmente, há um testemunho, há uma constância de vida, você ouve o que ela diz e tal. Então nós batizamos a pessoa que crê. É isso que a gente faz. E nem lembro que eu comecei a falar isso. Agora você como ouvinte vai me lembrar, vai? Espera, gente, obrigado. A questão é que o sacerdócio não pode ser só para nós. Então nós cremos nisso. Quando vai acontecer uma assembleia na igreja, eu lembro dos irmãos disso. Eu creio que os irmãos façam as mesmas coisas aqui. Né? Eu lembro, irmãos, a assembleia se reúne, a assembleia vai tomar uma decisão.
Como é que a gente toma essa decisão, tendo certeza que aquela decisão tomada pela Assembleia é a vontade de Deus? Porque cada crente é um sacerdote. Então, o irmão, a irmã, o irmão, cada um vai orar ao Senhor, vai buscar a direção, vai se inteirar dos negócios da igreja, né? Vive a vida da igreja, já vive a vida da igreja, se inteira nos negócios da igreja, ora a Deus e pede a direção, você está se informando sobre aquelas coisas, né? E informando-se sobre aquilo, você pede a direção do Espírito Santo. Mas quando a Assembleia se reúne, é esse o Espírito que se espera. Cada um chega a Deus. Note, quando você faz isso, você não está fazendo isso por você. Você está fazendo isso pelo todo. Toda vez que você fala sacerdote, você tem que pensar no terceiro. Mesmo que nesse caso, terceiros sejam os outros membros da igreja, ou a igreja como tal. Para que a decisão seja realmente tomada por pessoas tementes a Deus, que querem fazer a vontade de Deus, que se interessam pela igreja, amam a igreja, por isso conhecem a vida da igreja. A pior coisa numa igreja batista é você ter membros que estão lá assim, sabe de nada, não se preocupa com nada, não interessa, desde que o pastor interessa resolva essas coisas, como decisões têm que ser trazidas à Assembleia da igreja, para a igreja decidir sobre aquilo. Você não traz qualquer coisa para a igreja decidir, mas quando você traz as coisas que a igreja tem que decidir, é necessário que cada um esteja entendendo que ele é um sacerdote diante de Deus. Isso já nos ajuda a perceber que, sendo sacerdócio real, nós temos que ser, como povo, como comunidade, sacerdócio real nos que estão de fora. Eles precisam entender que o pecado é um assunto sério que tem que ser resolvido e eles precisam ser chamados à adoração, que é o que o sacerdote representa. Não é? Além disso, nós vivemos de forma separada. Nosso viver precisa ser diferente. Não tem que ser diferente fora da nossa cultura. Tem que ser diferente do modo como vivemos a nossa cultura. Não tem sentido, não é? É interessante que das grandes religiões existentes, principalmente as religiões monoteístas, o cristianismo é a única religião onde você não precisa realmente, para ser um excelente cristão, você não precisa nem falar o idioma que o fundador dela, da religião, falava, nem usar as roupas que ele usava. Mas, em geral, se você se tornar muçulmano, você vai ter que começar a procurar ler o Corão em árabe. Se você se torna seguidor de uma religião indiana, espera-se que você mude a sua roupa, o seu penteado, que você se molde aquilo. Se você se tornar judeu, se você aceitar o judaísmo, espera-se que pelo menos os homens tomem aquele comportamento, né? Usem até alguns vão buscar a circuncisão, como um judeu tem que ser. No cristianismo não se espera nada disso. Você pode continuar usando a roupa da sua cultura, falando o seu idioma, lendo o livro do seu idioma. Né? A grande diferença e uma grande identificação do poder que tem a fé cristã. Ela é diferente. Né? Então nós somos diferentes não porque nos vestimos diferentemente. Mas do modo como nós vivemos a cultura, e aí a gente vai ver isso talvez domingo pela manhã, do modo como nós vivemos a cultura, esse é que é. Israel, quando vivia, era diferente, mas diferente em que sentido? Eles continuavam comendo animais e comendo plantas, não é? Como todo mundo. Só que eles não comiam certos animais. Eles continuavam cultuando. Muitos povos cultuavam também. Só que o culto deles era um modelo diferente. Eles tinham comunhão com Deus. Os povos também alegavam que tinham comunhão com seus deuses. Mas havia algo diferente na comunhão de Israel com seus deuses. E esse é o objetivo da lei. Então, o objetivo da lei nunca foi aprisionar. A gente vê isso, e aí sim, caminhando no encerramento. Você já viu aqui, então, que não estou cometendo nenhuma heresia quando eu ligo a igreja ao povo de Israel, que Pedro fez exatamente a mesma coisa com as mesmas palavras, não é?
Mas agora a gente vai ver Deuteronômio capítulo 4. Para começar a pensar em como que Israel exerce esse sacerdócio real, como que Israel é santo no meio do povo, né? Então você tem o interessante e muito bonito texto de Deuteronômio capítulo 4. Eu vou começar lendo o verso 1 apenas para você perceber novamente o contexto, né? Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entrais e possuais a terra que o Senhor Deus, vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando. Não é interessante? Eu sempre tenho uma coisa para dizer importante sobre a identidade missional do povo de Israel, como povo, como comunidade tem que ser bênção para os outros. Uma referência feita à palavra de Deus. Lá em Gênesis, Deus chama Abraão e fala com ele, só tem Abraão. Mas quando tem um povo, em Êxodo 19, Deus fala com Moisés, essa é a palavra que você vai dizer. E quando Moisés termina, quando Deus fala o que ele tem que dizer, são essas as palavras. Quando Moisés vai, no versículo 7, Moisés disse a palavra que Deus tinha falado. Aqui normalmente uma referência à palavra, com aquele cuidado, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor nosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor nosso Deus consumiu no vosso meio. Uma referência semelhante àquela que nós vimos há pouco, né? Vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Ou seja, quem é que tem o controle? Quem é que tem o perfeito domínio? É Deus. Porém, vós, verso 4, que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. E aqui então é o texto que nos interessa, verso 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto, e aí está uma abordagem que a gente às vezes não lembra muito, uma abordagem bem diferente da lei de Deus. Isso é Deuteronômio. Deuteronômio é uma palavra grega, transliterada no grego, que significa literalmente segunda lei. Não é uma segunda lei, porque a lei não é alterada aqui. Mas Moisés está repassando a lei para uma nova geração de israelitas. Eles saíram do Egito, andaram 40 anos por causa de sua própria incredulidade. Todas as pessoas que tinham idade suficiente para tomar decisão pereceram no deserto, exceto Josué e Caleb, por causa da fidelidade deles, da promessa que Deus fez, né? E Moisés mesmo que não iria entrar na terra, mas que ainda está vivo aqui. Então ele repassa a lei em alguns discursos que ele faz. O povo para na entrada nas campinas da região do Moabe, antes de entrar na terra. O povo para ali e o restante que há da vida de Moisés, ele repassa a lei para aquela geração. É muito importante que a gente, de vez em quando, repasse os ensinos bíblicos, as doutrinas para as gerações novas, tanto os que nascem na igreja como os que vão chegando por conversão. Então Moisés está fazendo isso, né? E aí ele faz essa colocação no verso 5. No verso 6. Guardai-os, os mandamentos, né? Pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa, o quê? Sabedoria. E o vosso, o que vem agora? Perante os olhos dos povos, e ouvindo, todos estes estatutos dirão. Ok. Perante os olhos de quem? Dos povos. Essa vai ser a sabedoria de vocês. Esse vai ser o entendimento de vocês. Como? Guardar? Lembra que eu falei hoje? Igrejas como as nossas, mais igrejas como a igreja lá do Rio que eu falei, a gente corre muito risco da gente se encantar com o monte da transfiguração. A gente pode ficar, né? Que maravilha, pregação reformada, né?
a gente ouve livros reformados, que coisa maravilhosa, eu também acho, tem um monte deles. Eu tenho que tomar cuidado para não continuar comprando livro. Eu tenho um monte deles. Né? E aí agora eu ainda ganhei um Kindle. Cara, quem leitor? Eu não tinha aquele negócio. Um sobrinho me deu de presente, né? Rapaz, foi uma maravilha. Né? Você entra lá, o livro está baratinho, né? Então daqui a pouco pronto, está lá o livro para você ler, você carrega a biblioteca inteira dentro daquele negócio ali. Olha só. Né? Que maravilha. A gente corre o risco de se encantar com a transfiguração. Você lembra que hoje nós vimos, no monte da transfiguração, geralmente a gente fala bobagem, né? Fala o que não deve, faz o que não deve, e depois ainda recebe uma repreensão. Com luva de pelica, mas ainda uma repreensão de Deus. Né? Então, nós corremos esse risco de nos encantarmos com isso. Vamos ouvir pregação reformada, vamos encontros, congressos, seminários, tudo isso é muito bom. Eu mesmo participo de vários, eu prego em vários, mas, irmãos, aqui diz, isso será a sabedoria de vocês, será o entendimento de vocês publicamente. Isso tem que ter visibilidade, isso tem que ser visível. É perante os olhos das nações, dos povos. Guardem esse mandamento que eu estou dando hoje, é o que Deus está falando para o povo. Guardem esse mandamento, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Eu não estou mandando vocês irem ensinar isso para eles, estou mandando vocês viverem isso. Vocês serão isso. Vocês serão o povo de Deus no meio das nações. E diante dos povos, uma vitrine. Uma vitrine. É por isso que Calvino usava a expressão teatro da glória de Deus. Porque nós vivemos no teatro, o mundo é o teatro da glória de Deus. Deus é o diretor, Deus é o roteirista, Deus é a plateia. Mas a plateia não tem só Deus, não. Principados e potestades, todos os seres conscientes, anjos, demônios e seres humanos, são plateia, embora os seres humanos estejam, e os anjos e os demônios também sendo os atores. Só que a igreja de Cristo é o ator principal. Nós temos que viver publicamente. Nossa sabedoria, nosso entendimento, que são os mandamentos do Senhor, que nós vamos ver amanhã, serão interiorizados. Lembra da promessa dos profetas? Porei dentro deles a minha lei, porei o meu espírito, porei no seu coração, que é o problema que Israel não conseguiu ultrapassar, foi justamente a corrupção do coração. Isso vai acontecer na igreja, através de Cristo. Mas esse é assunto para amanhã. Então, a igreja, ela vive isso, ela é isso diante das pessoas. Nesse momento aqui em Israel, ninguém diz, ensinem isso, mas vivam isso, sejam isso no meio do povo. E aí o que vai acontecer? O verso 6 continua. Entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão. Mas bem, o que está acontecendo aqui? Desde quando olho ouve? Porque não tem. Vai ser perante os olhos dos povos. Que ouvindo, ouvindo ouve, olho vê, não é assim? Só que aqui o olho ouve. O que é isso aqui? Justamente por causa disso. Os povos ouvem, estão presenciando. Não é porque foi alguém enviado para eles, não é nenhuma ordem para alguém lá dizer nada. Mas eles veem, eles presenciam isso. Perto ou longe. Pessoas que veem por meio e daqui a pouco saem falando, não é assim? É sempre assim. Isso não é ruim, não. A gente pensa que é ruim, né? O sujeito vem aqui e estão falando. Né? A gente até brinca, né? Vai na casa dos outros e sai falando. Não, perdeu a língua, você sai falando. Né? Você perder a língua, você sai mudo, né? Não tem jeito. Mas isso não é uma coisa ruim. A pessoa vai sair falando sempre. Começa por aí. Não adianta só se faz. Não falar. Mas, em geral, quando o povo de Deus vive como o povo de Deus, as pessoas, mesmo quem fala mal, vai ser obrigado a admitir certas coisas. A rainha de Sabá ouviu falar da glória do rei de Salomão e veio de longe, né? E muita gente faz isso. Então, o povo de Israel viveria
via a sabedoria, o entendimento dos mandamentos de Deus perante os olhos dos povos, que, ouvindo isso, né, o que eles fazem? Eles vão dizer alguma coisa quando eles ouvem esses estatutos. Eles presenciam isso encarnado. O povo de Deus encarna os mandamentos, vive. Não é só uma questão de aula. A gente não sai por aí botando quadro de giz, botando data show, para, olha, vemos aqui para fazer uma apresentação de como é a fé cristã. Entendeu? Isso é muito interessante. Eu digo até que em alguns momentos isso tem o seu lugar. Mas primariamente não é isso que o povo de Deus, nem na antiga aliança, nem na nova aliança, tem que fazer. O povo de Deus vive, o povo de Deus encarna isso. Isso é a nossa sabedoria. Isso é o nosso entendimento. Quando as nações veem isso, ouvem isso, o que eles dizem? Certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. É isso que dizem os crentes hoje? Na maior parte das vezes? Certamente, perdoe a expressão vulgar, isso aí é muito otário para dinheiro para pastor. Porque em muitos casos é exatamente isso. Isso aí é muita gente que se acha melhor que os outros. Porque em muitos casos é exatamente isso. Isso aí é muita gente que está se aproveitando da posição de religioso para não pagar imposto, né? A igreja não paga imposto, né? Para ter certas vantagens. É isso que acaba sendo dito. Mas quando o povo de Deus encarna a palavra de Deus, o que é dito é outra coisa. O que é dito é certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois, e eles pensam, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Relacionamento que esse pessoal tem com Deus deles. Porque quando Israel clamava, Deus estava presente. Se Israel guarda os mandamentos de Deus, se esses mandamentos são sabedoria e entendimento, então Israel chama, Deus está presente. Não tem que ficar fazendo ritual o tempo todo, né? Os profetas de Baal, grita mais alto, quem sabe está dormindo. Ou então foi viajar, berra aí mais um pouco, né? Então, é aquilo bem simbolizado aqui naquele evento. Quando Elias termina de orar, o fogo cai do céu e consome tudo. E as nações ficariam assim. Gente, isso aí é diferente. Né? E continua. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. Isso é o que as nações viam. É Moisés que está falando, né? Mas é o que as nações viam. Gente, que leis justas. Que leis diferentes essas. Era assim que Israel ia o seu papel de ser dentro das nações, como ponto de propriedade exclusiva de Deus, para tornar toda a terra que pertence ao Senhor povo de Deus também, como Cristo vai fazer, como é cantado lá em Apocalipse 5. Né? O modo de executar essa tarefa não é fazendo alguma coisa, mas sendo sacerdote real, nação santa, ensinando pela vivência, né, o modo de relacionamento com Deus, que o pecado precisa ser resolvido, e ele pode ser resolvido e tem solução para ele pode ser perdoado, você pode se consagrar a Deus e você pode viver em comunhão com o seu Criador. E a partir disso, chamando para a adoração comunitária. Todos vêm, todos virão, Deus vai cumprir isso, toda língua, nação e raça e tribo vem para adorar o Senhor, né? Sendo sacerdócio real, nação santa, é que Israel demonstra a sabedoria, o entendimento, a superioridade da fé no Deus da aliança. No tempo deles, por aquele conjunto de mandamentos. No nosso tempo, por esses mandamentos que foram interiorizados e que agora devem se refletir na nossa vida dentro da cultura que a gente está. E aí a superioridade da nova aliança, né? Você não precisa se tornar um judeu para viver e ser bênção para os de fora.
pode ser uma bênção dentro da sua cultura, encarnando os princípios desses mandamentos e a sabedoria deles hoje, no Brasil, no século XXI. Podia fazer isso na Inglaterra, no século XV, ou nos Estados Unidos, no século XVII, ou na Índia, no século III. Tanto faz. Mas isso é mais um assunto para amanhã. Por hoje, eu queria apenas terminar de fazer esse vínculo, mostrar que ele é bíblico. Quando a gente começa a pensar em igreja como comunidade do povo de Deus, a igreja está aqui para cumprir aquilo que Deus quis fazer em Abraão, de reunir todas as nações, de trazer todas as nações de volta a si mesmo, como ele fez inicialmente com Israel. Israel deveria ter feito isso, falhou, né, por causa da corrupção do coração, mas a gente vai ver que Cristo é quem possibilita de ser realizado. O modo que Deus vai fazer o ajuntamento, que é uma promessa que está no Antigo Testamento o tempo todo, ele faz o ajuntamento, Deus reagrega o seu povo, coloca os gentios no meio, e aí Deus vai cumprir aquilo que ele tinha dito: todas as nações serão abençoadas em Abraão, por causa do Evangelho. Né? Basta você lembrar de Gálatas, quando Paulo diz que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo para ele que em ti foram benditas todas as famílias da terra. Nós ocupamos exatamente o mesmo lugar do povo de Deus, né? E somos sacerdócio real, ação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sendo no meio das outras pessoas. Deus abençoe. Meus irmãos, vamos orar com minhas mãos. Vamos agradecer a Deus pelo que ouvimos. Senhor nosso Deus, te rendemos graças mais uma vez, Pai, pela tua palavra aqui proclamada nesta noite, pela tua palavra, Senhor, pregada diante de nós nesta noite. Mas não é só um privilégio, Senhor. É também, de certa forma, um chamado à responsabilidade. É um chamado, Senhor, à responsabilidade em relação àquilo que o Senhor quer que sejamos entre os povos, entre os incrédulos, entre aqueles que ainda estão longe, Senhor. E que o Senhor ainda tem muitos a serem chamados, como o Senhor disse a Paulo quando estava em Corinto, que ainda havia muitos povos naquela cidade. Ó Deus, que o Senhor tem muitos a chamar, e o meio e a maneira como o Senhor chama, a forma ou como o Senhor chama esses povos é através da tua igreja, do teu povo. É chamado a ser, a viver de uma maneira santa, cada um entendendo o seu papel como sacerdote entre os povos, ó Deus, a viver de maneira santa, de uma maneira peculiar, de acordo com a tua palavra, refletindo a tua glória como um espelho, ó Deus. Que o Senhor assim nos ajude a ser, ó Deus, aplique a tua palavra em nossos corações, nos transforme, nos molde, ó Deus, transforme o nosso caráter, nos ajude a resolver o problema da transgressão, do pecado, a corrupção do coração, ó Deus, ainda persistente em nós, as características, ó Deus, comportamentos do velho homem, que sejamos, ó Deus, de uma maneira santa, ó Deus, aquilo que o Senhor requer de nós. Nossa luz brilhe, o nosso sal, vivamos o teu Evangelho, Senhor, no meio de uma geração corrompida, como disse o apóstolo à igreja de Filipe, brilhando como luzeiros do mundo, Senhor. Dá-nos desta graça, dá com que sejamos cheios do teu Espírito, da tua palavra, e que assim como a igreja primitiva, ó Deus, diz que eles caíram na graça do povo, que também caímos na graça, ó Deus, aonde a nossa igreja esteja inserida ali, na graça dos vizinhos, a graça ali dos nossos amigos de trabalho, daquele com quem temos relações próximas e ainda não são cristãos, que caímos na graça dessas pessoas, ó Deus, não como os chatões, os intransigentes,
mas como aqueles que de fato estão vivendo a palavra de Deus, estão refletindo de alguma forma a tua glória. Dá-nos desta graça, Deus. Nós pedimos a Ti, ajude a cada cristão aqui, a cada irmão, ajude esta igreja, a que sejamos assim, Deus, diante de Ti. Nós te rogamos, te pedimos em nome de Cristo Jesus, com perdão mais uma vez, dos nossos pecados, das nossas transgressões, seja longânimo para com as nossas fraquezas, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos, queria cantar o último canto com os irmãos, Salmo 117. Vamos de pé, logo após está encerrado. Senhor Deus, me dê louvor, Senhor, vamos adorar. Pai, louvor, que só Jesus. Vamos, meus irmãos, é curtinho. Ao Senhor Deus, me dê louvor.